Eu vou falar um pouquinho sobre empreendedorismo na Amazônia. Empreendedorismo é um tema que normalmente nós associamos mais ao sul do país ou ao Vale do Silício, ou outros lugares. Eu queria propor que a Amazônia é palco do mais interessante experimento de empreendedorismo dos últimos 50 anos no Brasil. Eu vou falar um pouquinho sobre o estado de Rondônia. E vocês vão se perguntar, poxa, por que Rondônia? O que Rondônia tem a ver com empreendedorismo? Bem, em 1970, Rondônia tinha cerca de 100 mil habitantes. Hoje, Rondônia tem 1.800.000 habitantes. É o estado, nesse período, que mais cresceu na nossa nação. E o que aconteceu ali? Bem, nos anos 70, os militares tinham uma visão de ocupar a Amazônia. E tinham aquele lema antigo de uma gente sem terra para uma terra sem gente. E, com isso, eles trouxeram milhares de pequenos agricultores, que eu vou chamar de pequenos empreendedores. Vieram, na sua maioria, do Paraná, Santa Catarina, pobres, sem terra, e foram transferidos dali do sul do país para o meio da Amazônia, trazidos na BR-364, BR que naquela época ainda nem asfaltada era, e foram lançados a partir de ônibus ao mato. Eles foram lançados e informados, olha, essa terra daqui é sua. Se você desmatar 80% dessa terra, você vai ganhar esse título. Aos milhares eles vieram para a Amazônia. Eles são verdadeiros imigrantes. A gente pensa em imigrante como alguém que troca de país, mas alguém que troca o sul do Brasil pela Amazônia é um migrante plus, é um imigrante quase para um outro planeta. Eles vieram, e o que aconteceu? Bem, eu vou pular 50 anos de história. Em 2013, eu estive em Ariquemes, uma pequena cidade, média cidade, em Rondônia, com o agora ex-ministro Mangabeira Unger, fazendo uma consultoria para o estado de Rondônia. E, numa sala, na associação comercial, tinha cerca de 300 pecuaristas. E nós fizemos a pergunta para eles, quantos de vocês têm mais de 1.000 hectares? E mais ou menos 2/3 deles levantaram a mão. E o que isso quer dizer? 1 hectare em Rondônia, ele vale, no mínimo, cerca de R$3.000. Então, nós tínhamos, nessa sala, cerca de 200 multimilionários. Todos eles com origem naqueles pobres, pequenos, sem terra, agricultores que vieram, ou primeira geração, ou segunda geração, que vieram do Paraná. Não há nenhum outro caso na história do Brasil do governo se aliando, não com os grandes empresários, mas com os pequenos, com aqueles pequenos empreendedores ocupando um território, ocupando uma nova fronteira e transformando uma região de 100 mil para 1.800.000 e uma região com algumas peculiaridades dentro da Amazônia. Por exemplo, os índices de pobreza em Rondônia hoje são muito inferiores. A igualdade social, a disparidade entre classes lá é muito menor do que no restante da Amazônia. Muito parecida, por exemplo, com o estado de Minas Gerais, há muitos anos mais ocupado. Um outro item interessante. Aqueles empreendedores, aqueles que chegaram, eles chegaram muito provavelmente sem educação, sem muito conhecimento, mas com a faca nos dentes, buscando a vida, querendo crescer. A segunda geração vem melhor ainda. O estado de Rondônia, por incrível que pareça, é o estado com a maior proporção de universidades privadas, faculdades privadas per capita do Brasil. São cerca de 1 para cada 53 mil pessoas. O segundo estado que eu encontrei, fazendo a conta, foi Santa Catarina, com 1 para cada 91 mil pessoas. Isso é extraordinário, um indicador de que o Estado tem uma grande promessa à frente, a partir daqueles milhares de empreendedores, que em Ariquemes eram 200, se você contar o Estado todo, são milhares. Agora, o que houve? O que houve de ruim nessa experiência? Essa experiência ela foi uma experiência do século XX, quando não se havia
ainda no Brasil, uma consciência ambiental. Então, o resultado é que Rondônia é hoje o estado mais desmatado da federação, o estado mais desmatado da Amazônia. Cerca de 29% de desmatamento, quando a média é 17%. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos repensar a Amazônia, repensar o empreendedorismo na Amazônia no contexto do século XXI. Tentar pegar toda essa energia do empreendedorismo, que transformou um Estado, transformou uma sociedade e fez com que ela fosse relativamente próspera em apenas 40 anos e revertê-la para a Amazônia no século XXI. Eu vou dar alguns exemplos. Bem, o que dá para fazer com 1% da Amazônia? A Amazônia está, digamos, 17%, 18% desmatada. O que daria para a gente fazer com 1% dela? Bem, se a gente pegasse 1% e dedicasse à piscicultura. A piscicultura hoje, usando as melhores técnicas, usando tecnologia, ela consegue gerar cerca de 10 toneladas de proteína por hectare. Para vocês terem uma ideia, a pecuária extensiva, tradicional na Amazônia, ela consegue produzir no máximo 300 quilos de proteína por ano. Aqui são 30 vezes mais produtividade em 1 hectare. Se você pegasse 1% da Amazônia e você cobrisse com piscicultores por todos os lados, e é só 1%, o que você teria? Você teria 50 milhões de toneladas de peixes. Isso é equivalente a um pouco mais da metade da produção de peixes do mundo. Só com 1% da Amazônia. Se você pegasse esse mesmo 1% da Amazônia e dedicasse ao manejo florestal sustentável. Manejo florestal sustentável, você divide uma área em 25 pedaços, explora um pedaço por ano e, ao final de 25 anos, você volta para aquele primeiro pedaço que já se regenerou. E você extrai cerca de 10% a 20% da biomassa. Então, não é nem um desmatamento muito profundo. Com 1% da Amazônia voltado ao manejo florestal sustentável, você poderia gerar renda de cerca de 17 bilhões de reais, o suficiente para elevar inteiras populações da pobreza e gerar uma economia próspera. Por outro lado, o que custa proteger 1% da Amazônia? Bem, nós temos já casos. Eu menciono aqui a experiência de uma instituição, de uma fundação, a Fundação Amazonas Sustentável, que, com um orçamento de cerca de 15 milhões de reais por ano, consegue proteger, com competência, cerca de 2% da Amazônia. Isso já está acontecendo hoje. Os índices de desmatamento nessas áreas são ínfimos comparados com o grau de desmatamento que ainda ocorre no país. Então, se você pegasse essa experiência e levasse ela para todas as áreas de conservação que estão já estabelecidas na Amazônia, que cobrem cerca de 40% da Amazônia, isso custaria 300 milhões de reais. Parece muito dinheiro? Parece. Mas é só 0,5% dos orçamentos dos governos dos estados da Amazônia, sem considerar municípios, sem considerar governo federal. Então, é uma questão de decisão. Todas essas frentes para desenvolvimento e conservação estão ao nosso alcance, já hoje. Parece fácil, parece que dá. Aí, quais os problemas? Eu fiz parte de um governo anterior quando nós estabelecemos o manejo florestal sustentável como um dos focos. E foram estabelecidos cerca de 2.000 pequenos planos de manejo espalhados pelo Estado, tentando criar esses, digamos, 2.000 empreendedores na Amazônia. Isso foi feito de 2005 a 2009. Em 2012, eu comecei a me envolver de novo com o manejo florestal, depois de ter saído do governo do Estado, com uma startup. Uma startup estilo Silicon Valley, Vale do Silício, mas startup cabocla, para tentar transformar o manejo florestal em algo próspero e que pudesse crescer em ritmo acelerado. Essas duas iniciativas, do governo e da iniciativa privada, as duas foram para o buraco. E elas foram para o buraco por quê? Morreram de inanição. Inanição, dois motivos principais.
As dificuldades logísticas da Amazônia, que é muito caro transportar qualquer coisa dentro da Amazônia, onde não há bons portos, onde não há boa estrutura. Mas, mais do que isso, questões de burocracia. Nós fomos enterrados em uma montanha de papel, desde secretarias de Fazenda a secretarias de Meio Ambiente. Então, para terminar, eu queria falar assim, 4 coisas que são necessárias para o futuro da Amazônia. Para que esse futuro, usando só 1% da Amazônia, que você consiga prosperar, que você consiga criar aqui sociedades ricas, né? Não só a nível de subsistência, mas sociedades ricas de classe média. Primeiro, nós precisamos de mais empreendedores, precisamos de mais gente. Assim como Rondônia teve, nós precisamos de mais gente com vontade empreendedora. Acho que todos aqui têm um pouco desse espírito, vocês estão aqui, mas nós precisamos multiplicar isso por 1.000, por 10.000. O segundo item, a burocracia, a experiência do Brasil precisa ser reduzida. O Brasil já teve um ministério da desburocratização. Eu acredito que a gente precisa, de novo, de gente pensando em reduzir os empecilhos aos empreendedores. São os empreendedores que nos levam para frente. Não é o governo. O governo vem a reboque. Mas nós precisamos estimular esses empreendedores para andarem mais rápido. Terceiro, ciência e tecnologia. Quando eu falava de piscicultura, hoje, piscicultura tem a produtividade de 10 toneladas por hectare. Há 10 anos atrás, esse número era cerca de 6 toneladas por hectare. Então, nós conseguimos ganhar 50% de produtividade com melhores técnicas, com melhores espécies, com melhores rações. Isso tudo estudado, grande parte fruto do trabalho do INPA e de outras instituições, Embrapa e outras instituições mais que têm trabalhado nessa frente. Mas nós precisamos de mais. Nós podemos chegar a 10, se podemos chegar a 10, podemos chegar a 15, e aí a equação econômica muda, e nós nos tornamos muito mais competitivos. E, por último, questões de logística na Amazônia são complexas. Imagine você produzir peixe distante de Manaus, é muito caro trazer até Manaus, vai ser inviável. Se você tiver melhores portos, se você tiver melhores estruturas, isso tudo vai ser possível. Eu queria terminar dizendo que, para fazer tudo isso funcionar, a gente precisa, provavelmente, do recurso renovável mais abundante que existe no Brasil. O povo brasileiro, acho que é único. Ele tem um grau de vitalidade diferente dos outros povos. Então, o recurso renovável do espírito humano, da vontade de prosperar, da vontade de crescer, da vontade de ter um país melhor para os seus filhos, esse recurso renovável, abundante, precisa ser aplicado com maior intensidade na Amazônia. Obrigado.